Bem-vindo ao Hospitality Talks. Olha só, para você que pensa como deve ser o mercado de luxo no ramo da gastronomia, hoje a minha convidada vai contar um pouquinho da jornada dela de quase 20 anos já aqui na Europa. Como sommelier, ela é a Karine Brazilian Sommelier. Seja bem-vinda Obrigada. ao Hospitality Prazer Talks. estar aqui. Aqui no Hospitality Talks a gente sempre começa com uma pergunta que é: o que é Hospitality para você? É uma pergunta bem interessante, porque englobam várias respostas, mas sendo bem específica, é você ser um hóspede, né? Promover experiências, trazer, assim, alegria para as pessoas, saber lidar com o público, que é um setor também muito difícil, né? Geralmente a gente tenta agradar todo mundo, mas às vezes não é 100% possível. Não é 100% possível. Bom, falando em público, assim, queria que você explicasse para a audiência um pouquinho do que é o seu conceito. Quando eu descobri o que você fazia, eu achei um conceito super inovador e É. fora da caixa. Eu vi um buraco, né, nesse setor que estava faltando. E depois do Covid muita coisa mudou, né, porque eu era mais uma coisa presencial, em restaurantes, né, e tanto na parte de gerenciamento, quanto de consultoria. Conceitos, né, eu tinha, ah, fiz a abertura de um projeto que eu tinha de um restaurante fine dining brasileiro, Ok. bem antes do Covid. Consegui concretizar num bar em Marylebone chamado Playa. Ok, você chegou a abrir o bar. Cheguei a abrir, exatamente. O restaurante não foi possível por motivos familiares de um dos sócios. A gente acabou deixando de lado um pouco o projeto. E aí esse bar foi com um conceito de fine dine tapas, com coquetéis exóticos. Então usei muitos produtos da Amazônia, graviola, cupuaçu. Oh, Então, sensacional. como eu comecei com mixologia, então eu Aham. fiz a carta dos coquetéis, né? Foi uma experiência muito interessante. E os vinhos, né, então eu fiz uma carta mais com os vinhos da América do Sul, mas vinhos mais importantes, né, a gente fazia muito com Coravin também, Ok. mas o que vendia mesmo eram os Os coquetéis. coquetéis. E como foi a aceitação, assim, do público inglês a esses Muito coquetéis? boa, porque isso foi antes do Amazônico, né, Ok. chegar em Londres. Então eu fui para Madrid, Uhum. fui para o Amazônico em Madrid, passei um mês em São Paulo e no Rio, Uhum. descobrindo restaurantes, né, para pegar um pouco mais de ideias, de inspirações, e vim para cá e me aventurei, vamos fazer. Fiz uma das seleções de cachaças maiores que tinham na época em Ok. Londres, foi bem interessante, Interessante. foi bem interessante. Porque a sua carreira começou. Você é de São Paulo, né? Você é natural de Sou São de São Paulo. Paulo, natural de São Paulo. Sua carreira começou como mixologista Foi com e mixologia que tudo organizando começou. eventos. Tudo começou ali, quando eu comecei a desenvolver coquetéis, né, para os eventos da Pernod Ricard. Pernod Ricard. E aí eu conheci a sommelier que trabalhava na empresa, e todos os, spirits que a gente promovia, né, na época e organizava os eventos, faziam um mini curso, não somente com as pessoas que trabalhavam, mas com toda a equipe, né, para todo Uhum. mundo ficar sintonizado, né, com a ideia, o que que é, se alguém perguntasse. Então isso foi uma coisa muito rica, né, eu aprendi muitas coisas técnicas em relação aos spirits, principalmente no Brasil, né, que a gente não tem muito acesso, principalmente estou falando em 20 anos 20 anos atrás, atrás, hoje vem crescendo, vem né? crescendo, mas ainda as taxas, o preço ainda é muito alto, né, Uhum. infelizmente. Eu acho que isso deveria ser revisto, porque a experiência que você tem no Brasil, você morando na Europa, Uhum. não tem como comparar. Não dá. Não. Porque um vinho do dia a dia que você toma aqui, ele vai custar cifras no Brasil. Uhum. Tem um exemplo, um vinho que eu tomo cotidianamente, cotidianamente, Obviamente. cotidianeiramente, é o Castel Giocondo, que é um Brunello di Montalcino, Uhum. que, assim, é um ótimo qualidade e preço,
Um ano atrás eu fui para o Brasil, fui numa adega ali na Oscar Freire, eu acho. Uhum. Aqui você paga o quê? 30, 35 libras, 40 máximo. Se você for na Italy, Ok. no shopping ali, você vai ver o preço. É mais ou menos esse preço. O que? Uns R$ 250. Vamos fazer uma conversão, né? Tava 1.500. É uma loucura, né? Sim, sim. E aí é um vinho que eu faço um risoto de mushrooms, toma aquele vinho. Você pode fazer isso todo dia se você quiser. Agora vai fazer isso no Brasil. Sim, sim. Um risoto com cogumelos Sim. e um castelo de Oconto na mesa de R$ 1.500. Então, uma coisa não tão acessível todos os dias. Seria Sim. uma ocasião especial, vamos dizer assim. Então, é difícil. Naquela época, 20 anos atrás, era ainda mais difícil. Tinham mais taxas, né? Eu acho que na época. E para você ter esse acesso e ter esse aprendizado, foi muito importante. Até para eu tomar esse passo de mudança, né? Não só de país, mas de carreira, de vida, né? Então, conversando com essa sommelier, eu achei interessante. Ela sendo uma mulher sommelier, e eu perguntei onde ela tinha feito o curso. Ela falou que tinha feito na Associação Brasileira Sommelier, que é a ABS. A questão dela ser uma mulher sommelier, isso te chamou a atenção? Me chamou a atenção, Legal, porque geralmente a gente mentaliza como um público mais masculino, né? Sim. Até hoje é mais masculino, mas tem evoluído bastante. Bastante mesmo. Mas aí eu comecei a pesquisar, eu falei, ok, vou começar a fazer esse curso também, porque eu gosto muito da parte de destilados. Por que não me conectar agora com os vinhos, começar a seguir mais, né, e aprender mais sobre esse mundo e melhorar ou estender, né, a minha carreira. E aí pesquisei, o curso não era barato, né, 20 anos obviamente. atrás, Não imagina. era. Hoje Acho acho que é que o bem mais mercado tá acessível, né? acessível e crescendo, né? E aí eu falei, tá ok, mas eu vou investir isso e o certificado, ele é válido internacionalmente? Como que é o certificado? Ele é válido no Mercosul. Falei, eu vou ficar numa caixa, né? Então não tem muito sentido. Ali 20 anos atrás, o que tinha? Era Chile, Argentina, ainda estava bem no começo, eu imagino? Eu trabalhava mais com vinhos chilenos. Chilena. Na época, E foi daí que te despertou. Vinhos portugueses também Ok. tinha. E foi aí que despertou. Eu falei, olha, eu tenho cidadania italiana, por que não explorar? E ver outras oportunidades, né, de cursos. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar, encontrei o melhor curso que tinha na Itália até hoje. E eu falei, já que eu vou mudar de país, né, deixar minha vida para trás, tem que valer a pena, então eu tenho que fazer o melhor curso. Sempre fui muito ambiciosa no bom sentido, né, do melhor, né? E foi aí que eu, em 2008, não deixei tudo para trás, dei um novo passo, né, na minha carreira. Fui diretamente para a Itália, especificamente na região de Verona, fiquei naquela província. Um ano depois de aprender a língua, comecei o curso de sommelier. Ok. Fui muito bem recebida, por sinal. O curso era quanto tempo? 3 anos. 3 anos? Uau. São 3 níveis, né? Então, Ok. não é assim, terminou um nível, começa outro. Eles te dão um tempo para você estudar. São 1.500 páginas. São 3, acho que 6, 7 livros inteiros para você fazer a prova final, que é a prova teórica, prática e oral. Uau. E era muito mais difícil. Eles falaram que eles melhoraram, deixaram um pouco menos difícil hoje, porque eles estavam Mas tendo. hoje ou naquela época? Naquela época era difícil, Ok. porque eles estavam tendo muita desistência, estavam perdendo muitos alunos por causa disso. Porque muita gente repetia. Então, se você repetisse 3 vezes, você teria que fazer o último nível de novo. Então, era bem difícil mesmo. 3 anos. É. E como era esse curso? Você tinha um pouco de in-house? Tinha. E você visitava as vinícolas? Por conta própria. Por conta própria. Aí foi investimento meu. Ok. Porque aí você estudava aquele território, Ok. né? E aí, para eu poder
me conectar com aquele território, eu ia nas vinícolas. Você ia nas Daquele vinícolas. território que eu estava estudando, fazia as Foi aí que começou degustações. essa conexão para fazer o que você faz hoje, eu imagino. Ah, sim, Começou a te foi bem abrir a dali. mente. É. Essa experiência já tem muito tempo. E tem experiências de visitas nas vinícolas que eu fiz, tem o quê? Uns mais de 15 anos atrás, que tá impressa na minha mente, de É, tão sim. especial que foi. E eu lembro até o vinho que eu tomei. Que legal isso. É, Eu imagino que é isso que você deve estar passando hoje. Essa é a legacy que você deve estar passando É. hoje. Interessante isso. aquela vivência, você ver o solo, você tocar o solo, você experimentar a uva, Uhum. você conversar com com o winemaker, né, que é Aham. degustar os vinhos no barrique ainda antes eles serem Sensacional. embotelhados. E aí depois você vê o produto final, você vai ter essa memória, Uhum. né? Uhum. É muito interessante. Foram esses 3 anos na Itália, depois quando você acabou o curso, você veio direto para Londres Fiquei ou mais 2 anos lá. ficou mais 2 anos lá, Trabalhando trabalhando lá? Aí trabalhei em 4 vinícolas, Ok, ok. fiz 4 vinícolas, trabalhando com a escola, né, que a escola organizava toda essa feira. Foi muito legal, porque ali eu tive a oportunidade de degustar vinhos que eu nunca ia conseguir na vida, né, porque eram 4 dias intensos, né, de Vinitaly. Então teve 2 anos que eu fiquei na sala da ICE, que era a sala de degustações para jornalistas, para wine critics. Então eles só Uau. degustavam os melhores Os vinhos melhores ali. vinhos. E aí eu fazia todo o serviço antes, né, de abrir garrafa por garrafa, eram times, né, de 5, 6 sommeliers. Então nós abríamos as garrafas, degustávamos, né, para depois selecionar, deixar na temperatura perfeita para fazer o serviço. E como era tudo filmado, então até as toalhas tinham que ser milimetricamente perfeitas Uau. para filmagem, era todo um Tinha todo ritual ali. um ritual para. Os copos, e eu sou extremamente OCD, né, tenho toque, então isso Ok, para mim é uma terapia. ok. Que bom, que bom. Eu gosto. E aí dali você decidiu vir para Londres. Aí depois já estava no meu percurso, né. Ah, já estava no seu percurso. Já, vir para Londres, porque aí você abre as portas, você abre o mundo do vinho tá aqui, né, na Europa. Ok. Então tem vinhos de todos os lugares no mundo. A Itália é mais concentrada, dependendo das regiões, para vinhos italianos. Aham. Uhum. Tanto na França também, vinhos franceses. Londres, eles não Londres, eu produzem. acho que abraça, Ele abraça abraça todo todas as mundo, né? culturas. O mercado aqui consome. Qual é a sua view assim no mercado aqui? Ele consome bem Tudo. tudo. Principalmente na época, acho que uns 10 anos atrás, que eu ia nas feiras de vinhos, eu degustava muito vinho bom grego, muito, Você sabe que no Omina, no meu restaurante, já tive vinho grego e que bom. muito bons. E eles, temos dificuldade de entrar nesse mercado. Aos poucos eles entrarem tão bem. Uhum, uhum, Então, todo mundo tem oportunidades. uhum, uhum. Infelizmente, eu vou pro hedonism, que é a criança no Hamlet Store, Aham, a loja de brinquedos. E aí eu vou pesquisar, vou comprar coisas diferentes que eu não conheço. Então eu converso com os sommeliers de lá. O que você tem nessa pegada, né? Eu explico o paladar, o que eu espero do vinho, mas eu não quero uma coisa óbvia. Uhum. O óbvio eu já conheço. Eu quero desbravar. Desbravar. E aí na parte da América Latina, não tem Brasil. Uhum, uhum. Não tem. Aqui no Não tem no hedonismo. Só vinhos chilenos e argentinos ainda. Falando de preço, você trouxe esse tópico no começo, né? Falando do preço do Spirit lá no Brasil. Mas eu acho que esse é um grande challenge que a gente tem aqui, né? Com o vinho brasileiro. Pode ser A também. gente sempre, como restaurante, eu sempre senti, não vou chamar de problema, mas o preço do vinho brasileiro, ele chega muito caro aqui, né? É. E como vai competir?
Como vai com a competir? concorrência. É um mercado novo ainda, é uma coisa que está se abrindo, né? Eu Qual é a con sua view, assim, no mercado interno brasileiro? eu compro vinhos argentinos aqui. Eu Uhum. sei que você está falando de vinhos brasileiros mais baratos do que eu compro no Brasil. E o que que você diz do Você compra... Mercosul? Ok. Você compra vinho argentino aqui mais barato do que De compra lá quando dentro. eu vou para o Brasil. Ok, interessante isso. E eu acho que é a mesma coisa. O Brasil produz vinhos espumantes excepcionais. Excepcionante. Cavagais, eu degustei quando eu fui pro Dom, foi uns 2 anos atrás. Foi ali que eu descobri o Cavagais. Uhum. E aí eu fiz a degustação, menu degustação com os vinhos, né, harmonizados. E aí foi o primeiro espumante que eles trouxeram. Eu achei tão interessante, fine perlage, gostoso de beber, dry, né, extra brut, que é Uhum. difícil, né, para o paladar brasileiro ainda, não para os mais refinados que viajam, muda o paladar, né. Manda. E eu gostei tanto desse espumante que quando eu saí de lá, eu fui na primeira enoteca, Ok. a primeira casa de vinhos que tinha ali perto, e encontrei a casa, eles produziam 100% Chardonnay e 100% Pinot Noir, então eu comprei um Blanc de Blanc e um Pinot Noir e trouxe para Londres. Ok. Geralmente não são vinhos para você deixar muito tempo, Muito é para tempo. você já tomar. Como meu sogro, produzia vinhos espumantes em Long Island, ele se aposentou. Ok. Eu esperei a visita dele aqui. Isso Interessante. aconteceu depois de 2 anos. Então aquelas 2 garrafas ficaram 2 anos ali quietinhas. Assim que ele chegou, coloquei coloquei para gelar um pouquinho, para chegar na temperatura, e abrimos as 2 garrafas. Uhum. O Pinot Noir deles, o Blanc de Noir, ok. O Blanc de Blanc, excepcional. Excepcional. Ele como produtor, uau! Foi a a Eu estaria palavra que certo saiu em dizer que é da o boca dele. espumante do Brasil hoje que, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da nossa produção interna. Po Porque Jancy Robertson, que é a writer, Master of Wine, Uhum. ela deu 97 pontos para essa casa. Então Uhum. foi aí que ele começou a ter uma voz, né. A Casa Valduga produz vinhos também muito Muito bons, bons, muito bons. muito bons. Que eu experimentei aqui quando eu fui para o Enotria, né, Uhum. que eles têm um annual tasting. E aí degustei não só os espumantes deles, mas os vinhos também brancos e tintos. Legal. Você falou da Itália, você falou da França e você mencionou Portugal, assim. Eu morei um tempo em Portugal e o custo-benefício do vinho português é muito bom também, né? É sensacional, né? Uma latinha de Coca-Cola é mais cara que um copo de vinho. É mais caro que um copo de vinho, sim, Eu sim, fui sim. para Lisboa, falei: "Que é isso? Isso não existe em lugar nenhum não". Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o problema é que eles não conseguem exportar, porque eu conversei bastante quando eu fui para Lisboa e fui para umas degustações. Uhum. Foi bem uma semana bem busy, bem movimentada ali. Então teve algumas, enotecas, né, Uhum. que estavam com expositores, né, fazendo eventos com, casas vinícolas. E eu perguntei: "Gente, mas esse vinho é tão bom, por que não tem em Londres?". "Ai, a gente bebe tudo que a gente produz, eu não consigo exportar, português bebe". Bebe, eles gostam do Não é vinho. que eu não quero, é que eu não consigo. Aham, Ah, então tá entendido. Ou eles não querem, né, aham. não sei, É mas interessante, eles né? acho que consomem muito. Viajando um pouquinho, você estava falando de espumante, a Inglaterra vem crescendo muito também. Qual é a sua view nisso? A gente, eh, Com espumantes. no nosso canal, a gente tem um programa que eu subo a cada 4 semanas, que é o Sem Roteiro, né? E eu visitei o Roebuck. Não sei se você conhece eles, o espumante Roebuck Estate. Roebuck Estate. É, tem vários. Vários, né? E eles vêm crescendo bastante também, né? Vem crescendo. Uma das casas que abriram as portas para o mercado de espumantes ingleses foi o Nightingale, né.
que foi a Uhum. pioneira. Foi eles que começaram Ah, a ter mais reconhecimento, né. E eu acho que aí incentivaram outras casas a começarem a produzir. Eu já degustei muitos espumantes ingleses bons. uhum, A única dificuldade é, se você está num restaurante, você tá com uma carta de vinhos na mão, uhum. você tem um espumante inglês e um espumante não, um espumante inglês e um champanhe francês com o mesmo preço, né. Qual você Trabalho escolheria? francês. Esse é o problema, porque todos que eu achei a qualidade excepcional, custam como um champanhe. Custam como champanhe. Então é difícil, para quem Uhum, não conhece, para quem não quer desbravar, com o preço. Então eles teriam que colocar um preço um pouquinho mais abaixo da média de um champanhe francês, para conseguirem atingir maior quantidade de clientes, de uhum. público, De né. público. Hum. O que eu achei bem interessante, assim, visitando os vinhedos de Portugal e daqui, é a organização que eles têm ao redor de tudo isso, né. Eu acho que aqui, obviamente, isso aumenta o preço, né, chega num preço mais caro. É, mas aí eles teriam que fazer uma logística diferente, né, para poder pegar mais Uhum, fatias no mercado. Porque infelizmente esse é o único problema que eu vejo, porque qualidade tem. uhum. E aqui é frio, né, então é uma coisa positiva também para as uvas. Para as uvas. Uhum. Isso é interessante, O interessante. solo, para os espumantes eles estão bem servidos sim, mas o problema é a precificação, né, desse produto, Uhum, uhum, que é um motivo de dificuldade, né, para se expandir, né, mundialmente até. uhum. Não é que eles querem ficar localizados só aqui, né. É. Hum. Eu acho que esse é o plano, né. Eles, o clima de Sussex e Kent é Uhum. muito parecido ao clima de Champagne É. de 30 anos atrás, né. É o que Agora com esse aquecimento global, Uhum, tudo está mudando, né, uhum, uhum. tudo está mudando. É, Vamos ver vamos ver o que acontece. qual vai ser. E e interessante, você veio desse high-end market, né, que foi do Brasil, Sim. Itália, depois você veio para Londres. Como que foi esse projeto que cresceu? Você falou que foi depois do Covid, né. Uhum. Como como você busca quais os vinhedos e as experiências que você entrega para os seus clientes? Quais são o critério O de critério, né. Então, foi o seguinte, eu sempre trabalhei com hospitality, Uhum, então eu achei que eu nunca ia sair desse ramo. Aí o Covid veio e mudou praticamente a vida de muita gente. Para minha vida, eu acho que você vendo num contexto geral mudou até para melhor, uhum. porque eu trabalhava Ali no Covid você estava trabalhando em restaurante ainda? já estava Estava trabalhando em restaurante, tinha o meu projeto, tinha a consultoria, antes do Covid tinha meu local, então eu trabalhava muitas horas. Tinha vida, né. Sei como é. Mas eu gostava muito, eu achava que eu nunca ia fazer outra coisa, Uhum, nunca. uhum, Aí Covid veio e veio para arrebentar mesmo, né, principalmente, né, no nosso ramo uhum, de uhum. hospitality. Então o que que vai ser, né, porque tá voltando, mas tá voltando ainda Muito lento, né? muito lento. Então todos os meus colegas que têm restaurantes sempre falam: "Nunca voltou como era antes", Não. né. Agora você trabalhar em casa, working from home, é uma coisa sólida já, né, que Uhum. as empresas adotaram, né. Segunda-feira em casa, terça, quarta, quinta no office, No office. sexta-feira em casa, mas você produzindo, ótimo. Reduz custos, né. Eu acho que Uhum, eles uhum, adotaram, implementaram, deu certo, mas e os business que você tem que ficar 7 dias operando? uhum. O seu pessoal que você tem que pagar 7 dias, a luz, rent, rates, né, o aluguel, tem as taxas aqui, né, do governo que rates é muito Então é um grande. segundo aluguel, né? É um segundo aluguel. Então é muito difícil você manter a mesma qualidade, não tendo a quantidade de clientes que tinham antes. Uhum, E uhum. agora, depois do Brexit, com esse aumento, né, com os produtos, porque não tem a Inglaterra não produz. Entendi, não.
alimentos, Uhum, né? uhum, Os vinhos. Então uhum. teve aumento muito significativo. Então as pessoas não estão com o poder aquisitivo que tinham antes. Estão saindo menos, né? Então tá um período assim muito difícil ainda, né? E foi por isso, pensando nisso, eu falei: "Eu não quero mais ter dor de cabeça", porque você faz treinamento de staff, depois do Brexit, a qualidade de pessoal de trabalho foi embora, Sim, sim. voltaram A para gente casa, sentiu bastante aqui, né? né, Itália, França. E os ingleses não é que eles, ah, têm hospitality na veia, né, são Uhum, poucos que gostam dessa área, né. uhum, Então já era difícil você treinar, como eu sempre trabalhei com fine dining. Você tem que ter uma técnica de serviço, você tem que se aproximar para o cliente de uma maneira diferente, uhum, você tem que ter uma postura diferente para se apresentar, para conversar, para apresentar um prato, para servir um vinho. Tem uma etiqueta a ser seguida, uhum. né, de, serviço, de talheres, de copos. Então eu fazia toda essa parte de treinamento. Na época que a gente tinha qualidade de pessoal, já era Já era difícil, difícil, eu imagino porque hoje. É isso que eu você estava pensando. você entrega esse curso que você pagou muito para aprender, Uhum, dá de graça, não de graça, né, treina o seu pessoal, eles não dão valor. Imagine depois você não tendo pessoal qualificado para trabalhar e você tem que aceitar aquilo que é. uhum. Hoje eu vejo, né, eu vou para restaurantes fine dining, eu não espero muito. Eu era muito Mudou, metódica. mudou o Hoje serviço, né? eu sou relaxada, falei: "Ai, É. Brexit, tudo deixa". Aham, Mudou aham. muito, a qualidade demais. E viajando por aí, você sente isso também ou mais em Londres o mercado É uma boa pergunta, viu, porque talvez isso eu acho esteja que é mais aqui, eu também sinto é isso. mais aqui, porque, fui para outros países, um país que me impressionou muito, mas muito mesmo, foi quando eu fui para Dubrovnik, na Croácia, Uhum, e eu fui para os restaurantes ali, a qualidade que eu tive no serviço. Por quê? A maioria das pessoas que trabalhavam nos restaurantes tiveram anos e anos de experiência em cruise ship. ok, interessante. Então eles já sabem, né, como lidar, serviço excepcional. E outra, você vai para a França, você vai para a Itália, já tem no sangue No deles, sangue, né? hospitality. Uhum, Por uhum, isso que eles migraram para cá, né. uhum, Então, perdendo essa qualidade profissional, eh e tendo todas essas dificuldades num senso geral, fica impossível você abrir um business novo hoje. uhum, uhum, Tá sofrendo quem instituições que estão abertas há 40 anos, 30 uhum, anos, uhum. com tudo isso. Imagine você abrir uma coisa do zero, para você ter a clientela que acredita, né, na sua ideia de business, né, Sim, no seu sim, no conceito. conceito. E foi aí que eu falei: "Olha, hospitality, eu vou ter que entregar, Repensar o repensar". conceito. E é fantástico eu fiquei sabendo do que você fazia e isso é pensar fora da caixa, né, eu acho que esses a Itália é nítido de ver que você gosta muito da Itália e seu olho brilha Muito. quando fala da Itália, É minha segunda casa, né, assim, essa que segunda foi a casa. primeira mudança, né, de vida, então tem um sentimento muito forte em Esse business novo, desculpa, o nome do Vino Prestige. Vino Prestige. Uhum. O Vino Prestige fez 2 viagens o ano passado, né, você Sim, e as 2 foi pra foi concentrada na região de Toscana. Toscana, Uhum. Toscana. Porque Toscana eu falei: eu comecei tudo, a montagem desse projeto começou em novembro de 2023, quando eu tive a ideia, né, eu falei: "Nossa, é é um setor de luxo que tá faltando essa experiências, né". De viagens, o que eu via, eu fiz muita pesquisa de mercado, né, então eu via sites que vendiam ticket, ó, isso você vai lá, Toscana. você compra, vai e se vira. Uhum, uhum, Um dia fazer uma aula de culinária disso, eu falei: "Por que eu não englobo, né, uhum. toda essa experiência?". Eu, felizmente eu tenho muita conexão em Toscana, por quê? Porque eu abri o restaurante Frescobaldi 10 anos atrás aqui em Mayfair. Ok.
sou muito conectada com a família até hoje. E eles têm uma parte de hospitality excepcional. Os funcionários deles são carismáticos, super profissionais. E aí eu, entrei em contato diretamente com a Diana Frescobaldi, que ela segue a parte de hospitality, e o Lamberto Frescobaldi segue a parte dos vinhos, né. E ela me abriu as portas. Eu falei: "Olha, então vai ser um bom passo para eu fazer essa primeira viagem por mim, eu vou Uhum. organizar tudo". Então aí eu comecei a montar o quebra-cabeça, né, porque eu vendo esse pacote, que é tudo incluso, não é só o cliente fazer as visitas. A partir do momento que ele chega no ponto de encontro Ok. em Florença, ele não precisa Dali para pensar em mais em frente a nada, experiência toda, não precisa pensar em mais em ela nada. foi desenhada para o Foi grupo. toda desenhada, Ok, mas deu trabalho. eu imagino. Eu acho que nessa montagem desse quebra-cabeça aí demorou uns, vou colocar uns 6 meses, Ok. só para fazer todo esse itinerário, né, São quantos fazer o dias? site. São 5 dias e 4 noites. 5 dias e 4 noites. Grupos Pra de até Toscana. Aham. No máximo até 12 pessoas. Geralmente são casais, então vamos colocar que são só casais, 6 6 casais, casais. mas um total de 12, não mais do que isso. Na verdade, você quer criar aquela lembrança que você falou no meio do episódio, que você tem até hoje daquelas vinícolas de quando você estudava. Eu É. imagino que é isso que você quer reproduzir no seu. E reproduzir aquelas visitas não técnicas, obviamente, como eu fiz, né, durante o meu percurso como sommelier, porque um sommelier visita uma vinícola, o winemaker vem, começa a te explicar em termos técnicos todo o processo, mas assim, ter essa experiência, com uma explicação leiga, mas eles vivenciarem isso, Uhum. que é o importante. Não é só você olhar ou ver pela TV, ou só fazer uma degustação com os vinhos num jantar. Então, olha, eu coloquei a mão, senti o solo, as uvas que estavam por apacimento, elas estavam, estendidas, né, toda naquela parede. Eu degustei a uva, eu lembro o gosto da uva antes, né, na fase do apacimento, que eles deixam ela secar para depois fazer a vinificação, né, Uhum. do vinho santo. Foi nessa época que nós fomos, então as fotos ficaram incríveis, né. Toda aquela parede cheia de uvas, Viúvas. sendo preparadas para fase Sensacional. de vinificação, né, depois do. E para 2025, qual é o plano? O plano ainda está focado na região de Toscana, mas eu tive uma outra proposta também para fazer uma viagem para as mulheres. Ok. Isso aí. Foi uma cliente que veio para essa viagem, que ela mora em Nova York, e ela me propôs, né, fazer também uma viagem para as mulheres. Então uma coisa vai puxando a outra, né, que Uhum. também seria interessante, ela gostou muito da experiência, que são experiências únicas, né. E essa experiência foi muito especial, porque a gente chegou na quando as vinícolas estavam em ação, né, depois da colheita. Então isso acontece uma vez por ano. Eu não foi uma coisa proposital minha, porque geralmente isso acontece em setembro, e essa viagem que eu fiz, né, a segunda viagem foi em outubro. Como teve muita chuva, eles postergaram um pouco a colheita para Uhum. poder, colher as uvas com melhor qualidade, né. Então, deu um atraso na colheita por esse motivo. Para mim foi um ponto positivo, não para as vinícolas, né, Uhum. para eles foi um desastre, mas foi uma experiência super rica para os meus clientes, eles nunca experienciaram nada em relação a Nada. isso. Ter o contato direto com o produtor do vinho, né, Aham. com o winemaker ali, trabalhando com os funcionários, vendo os vinhos serem extravasados pelos, os barris, né, de Stanley Steel, Uhum. para serem aerados, para colocados depois nos barris para envelhecimento. A gente degustou os vinhos, né, antes de serem, levados para a Depois botilha na que fase final, o processo, né. As uvas sendo,
chegando na vinícola e sendo processadas. Interessante. Então foi muito, muito interessante. Os tratores fazendo a vendímia, não sei como é em português, vendêmia, Vender minha... vendímia, O harvester. o harvester, fazendo os tratores passando e fazendo a coleta das uvas ali Uhum. em tempo real, porque quando nós nos encontramos em Florença, e aí tem uma van, né, que é um carro, né, que tudo, como é uma viagem mais para o setor de luxo, então até o carro tem que ser espaçoso, confortável, né, então geralmente eu escolho umas vans Mercedes. Uhum. Tem o motorista, né, que ele tem capacidade até 9 pessoas por van, então foram 2 vans, e levaram de Florença para a primeira parada, que foi no castelo chamado Castello Nipozzano, foi onde eles ficaram por 2 dias, Uhum. e dali nós fomos pra região, porque lá é a região de Chianti Rufina. Uhum. A primeira visita que nós fomos foi em Gaiola e Chianti. Fica mais ou menos 1 hora, porque a Toscana é grande. Uhum. Você não pode também fazer muitas coisas, porque fica também uma viagem muito cansativa. Cansativo. Você tem que saber organizar para eles também terem um tempo de lazer, de descanso, né? Uhum. Porque senão ficam 5 dias muito, Correndo muito e... corridos, Mas a gente explorou bastante. Eu poderia até ter sido um pouquinho mais amigável com eles. Porque mesmo tendo Você todo tem esse aquela coisa da cuidado, hospitality lá do restaurante. acho que na próxima eu vou ter um pouquinho mais de intervalos, eu acho. Legal, legal. Porque aí nós exploramos a Gaiola Chianti, e aí depois ficamos no Chianti Rufina, aí no segundo dia nós visitamos as vinícolas desse castelo que nós ficamos. Então tem a produção de espumante, que é maravilhosa, se chama Pomino, Por mim, não. e eles fazem um espumante bem especial também lá na casa, e aí eu ensinei eles como fazerem a sabrage, que eles abriram a garrafa com a espada. Sim? Aham. Uau. Teve uma lição, 2 deles, de primeira, já conseguiram abrir. Aham. Eles adoraram. E aí depois nós fomos Sensacional. para Nipozzano, aí tem Montesode, que é uma produção 100% de Sangiovese, também é um dos melhores, áreas, né, de Nipozzano que eles produzem, é um vinho também de envelhecimento maravilhoso. Já tomei Montesode de 82. Uau. Já tomei várias safras dele. Muito, muito especial esse vinho. Então fica nessa vinícola, Nessa né, vinícola. nessa região. E depois tem a parte de wellness, aí eles descansam, tem os quartos, né, alguns quartos têm jacuzzi, tem uma jacuzzi externa para todos os clientes, que tem a vista panorâmica, lindíssimo. A Toscana é sensacional, né? É lindo. É linda. Aí tem o chefe, né, que prepara tanto o almoço quanto a janta, e foi um ponto também crucial, porque não é só ele chegar e cozinhar, você tem que ver todo o diary dos clientes que vêm. Aí vem todo o seu background do fine dining. É. E aí eu montei o menu junto com o chefe, e aí eu mando, né, se eles têm alguma questão alimentar específica, né, Uhum. antes da viagem, para poder montar esse menu. Então eles me dão mais ou menos 3 escolhas, e aí eu vou montando o menu para esses 5 dias de viagem, né, para todos os clientes. Sensacional. Muito bom. E aí depois, no segundo dia, nós fomos para Castelo Giocondo, não, no terceiro dia. Uhum. Aí ficamos lá por mais 2 dias, são 5 dias e 4 noites. O castelo é apaixonante. Tivemos um pôr do sol excepcional. E ali eles produzem, né, o Castelo Giocondo e também o Luce Uhum. della Vite, que é um dos Sangiovese Merlot, Mondavi e Frescobaldi, muito conhecido internacionalmente. Então por isso que vem muito, esse público, Americana. foram muitos americanos que vieram por conhecer, né, os vinhos. E com chave de ouro eu fechei indo para Ornellaia no último dia, né, que é o Super Tuscan, que é o Taglio Bordolese, um dos vinhos mais especiais, Esse né, mesmo. muito conhecido mundialmente também. E
E a vinícola é excepcional, eles têm um museu, eles fazem, garrafas, todas as colheitas, né, que tem, eles dão nome, Uhum. dependendo de como foi a colheita, e eles fazem uma garrafa de 6 litros, assinada por um artista que eles escolhem todos os anos, e eles vão a leilão essas garrafas, Uau. e eles doam É para muita charity. história, né? Muita É história, muita história, é é muito muito. rico. O italiano é muito. Ele faz tudo com muito orgulho. No bom E sentido, muito né? bem Muito feito, né. bem feito, né? Os Isso é vinhos muito são legal. excepcionais, tem até as salas de degustações rodeadas de vinho, então, a mesa, né, sendo a gente, em Nipozzana é uma vinícola histórica, então nós, jantamos na sala que o King Charles ou essas Grandes grandes celebridades, celebridades grandes. jantaram. Aham. É. Uau, é sensacional, é sensacional ver assim alguém que vem desse mercado do luxo e pensou em alguma coisa fora da caixa. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. É muito bom, foi No muito bem. tá só o começo, a gente vai Mas tudo tem um começo, isso é muito desenvolvendo, feliz. exatamente. Obrigado, obrigado pela sua presença aqui no Hospitality Talks. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem, de repente, para a audiência, alguém que quer começar nesse mercado. Você tem tanta experiência na Hospitality aí, são 25 anos, mais ou Uns menos? 20 anos aí. 20 anos. Quase uns 20, é. Essa que é uma indústria tão complicada. Hoje em dia, os jovens, de repente, Complexa. não estão realmente querendo entrar Entrar. nisso, Agora é mas tudo mídias sociais, né, é, Instagram. é, Eu sou old school. é, Tô tentando me desbravar nessa área é, também, pela empresa, né, mas uhum, é. A mensagem que eu dou para as pessoas jovens, né, que uhum. têm interesse em seguir essa carreira, não só no setor de luxo, mas em todos os Em todo o setores, a setor da parte de hospitality. hospitality, é dar o primeiro passo, Uhum. se desbravar, tudo com paixão. Se você fizer qualquer coisa na sua vida com paixão, você vai ter sucesso, você vai chegar. Ter ambição, uma ambição boa, né? Uhum. Ser ambiciosa em relação a ter mais conhecimento, dar o seu melhor, né, é tudo válido. E explorar o mundo, ter mais experiências, né, também, que isso ninguém vai tirar de você, Não, né? né. É verdade, É. concordo. Fazer as coisas com excelência, e esse é o Com caminho. excelência sempre, exatamente. Com amor, né, com paixão. Muito bom. Se a audiência quiser te achar, onde eles te encontram? Eu tenho o meu site, né, que é vinoprestige.com, Vino Prestige. tenho as minhas mídias sociais, Brazilian, tracinho embaixo, sommelier. Sommelier. E Vino Prestige, também no Instagram. Legal. E para alguém que de repente procure consultoria, coisa assim, você ainda faz hoje em dia para Eu tô restaurante? mais focada nas Nas experiências mesmo, experiências. Ok. mas se precisarem, é só entrar em contato pelo site, tem todas as informações, Legal. só me mandar uma mensagem que eu Bom, retorno, com prazer. obrigado pela Obrigada a presença. você, viu. Te desejo tudo do melhor para esse projeto lindo Igualmente, e igualmente tenho para o seu certeza que vai ser projeto um aqui. sucesso. Obrigada.